retomamos com esse vídeo a série sobre a Filoteia para o Clube de Leitura Mãe Amável. A partir desse vídeo nós vamos começar a falar sobre a parte 2 do livro de São Francisco de Sales. O título da parte 2 é Diversos Avisos para Elevar a Alma a Deus por meio da oração e da recepção dos sacramentos. Esse áudio é sobre o capítulo 1, que fala sobre a necessidade da oração. A oração, diz São Francisco de Sales, fazendo o nosso espírito penetrar na plena luz da divindade e expondo a nossa vontade abertamente aos ardores do amor divino, é o meio mais eficaz de dissipar as trevas de erros e ignorância que obscurecem a nossa mente e de purificar o nosso coração de todos os seus afetos desordenados. Portanto, São Francisco de Sales fala aqui que a oração é necessária também porque ela faz o nosso espírito penetrar na luz da divindade, de modo que faz com que nossa inteligência consiga se afastar, né, dos erros, e ao mesmo tempo o nosso coração ordenar os afetos, né? Ou seja, a oração aí sendo um meio eficaz de purificação da nossa inteligência e da nossa vontade. A oração lava a nossa alma das suas iniquidades, nutre as primeiras raízes da virtude. E a primeira oração que São Francisco de Sales aconselha, né, aconselha principalmente a oração de espírito e de coração, né, ou seja, a oração que nós chamamos de meditação, né, a oração mental, a contemplação dos mistérios, sobretudo, diz ele aqui, da vida e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, com o objetivo da gente se configurar a Cristo, né? Falar com Ele, agir com Ele, julgar como Ele e amar como Ele. Então, a principal oração que São Francisco de Sales recomenda, e é dessa oração, sobretudo, que ele vai falar aqui nos próximos capítulos, é a nossa contemplação da vida de Cristo, da morte de Cristo, para que a gente se configure a Cristo, para que nós sejamos como Cristo é. E ele fala acerca do tempo que nós devemos dedicar a essa oração. Nós devemos empregar nesse exercício, diz ele aqui, né, 1 hora por dia, antes do jantar ou de manhã, se for possível. A gente vai falar mais daqui a pouquinho, um pouquinho sobre a questão do melhor horário. Mas ele fala para que essa oração seja mais ou menos durante 1 hora, mas que o diretor espiritual pode ajudar, né, ou pode até mandar que se fixe um tempo determinado. No tempo do São Francisco de Sales, ele recomendava 1 hora. Hoje em dia, sendo bem sincero, eu acho difícil que as pessoas consigam fazer 1 hora de meditação, porque hoje a gente tem uma vida mais corrida e com muito mais perda de tempo. Então, para que a pessoa que não está acostumada já comece fazendo 1 hora direto, eu acho bem difícil. Mas eu recomendaria aí começar com 15 minutos e depois ir aumentando aos poucos. Claro, quem tem um diretor espiritual é bom ver com o diretor espiritual qual é a recomendação dele. Mas o livro, né, já que a gente está comentando o livro Filoteia fala de 1 hora. Sobre o local, São Francisco de Sales fala que, se for possível, seria bom fazer esse exercício numa igreja. Por quê? Na igreja, ninguém vai te incomodar, né? Dentro de casa, tem lá o marido, tem o filho, etc., que pode acabar atrapalhando esse momento de oração, mas também eu sei que na prática é muito difícil que alguém consiga ir todos os dias à igreja para fazer esse tempo de oração. Então é importante buscar
na casa, né, um horário local em que você tenha o menor número de incômodos, de gente ali atrapalhando esse seu horário de oração. Essa oração deve sempre começar colocando-se, né, ou seja, com a pessoa se colocando na presença de Deus. E no próximo vídeo dessa série sobre Filoteia nós vamos falar melhor sobre isso. Uma outra coisa, né, que pode ser também uma conclusão da oração mental, mas que de qualquer forma é oração, independente aqui da meditação, é a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, do Credo. Interessante aqui que São Francisco de Sales recomenda, inclusive, que as pessoas aprendam em latim essas orações. Ele fala que existe um valor especial em fazer essas orações aí na língua que é litúrgica, né? A língua litúrgica da Igreja. Ele fala também da importância de recitar essas orações com máxima atenção ao sentido e excitando os afetos, correspondentes à oração, né, ao texto da oração. Uma outra oração citada aqui, que é também oração mental, é oração vocal e mental, é a oração do Santo Rosário. São Francisco de Sales fala que é um modo utilíssimo de rezar, se a gente sabe rezar bem. Ele recomenda que as pessoas façam uso daqueles livrinhos que tem métodos de rezar o rosário, que tem aquelas meditações dos mistérios, e também ele recomenda a recitação das ladainhas de Nossa Senhora, dos santos e orações vocais dos manuais de oração. Mas ele fala aqui que a oração mental tem que ter sempre a prioridade, né, e que a gente não deve deixar de dar o tempo principal e o melhor tempo para a oração mental e só em segundo lugar para a oração vocal. E ele diz, se você está fazendo uma oração vocal e se sente atraída à oração mental, então o que você faz? Você deixa a oração vocal de lado e vai para a oração mental. Né? A oração mental tem que ser sempre a prioridade. E com relação ao horário de fazer, ele fala que seria o melhor fazer pela manhã, mas que se a pessoa não consegue fazer de manhã, não tem problema fazer a oração mental em outro horário, né? Pode fazer de tarde também, mas de manhã costuma funcionar melhor, né? Então, a recomendação dele. E por fim, para a gente terminar aqui o capítulo, São Francisco de Sales fala o seguinte, que se a gente prevê que durante o dia não vai ter tempo para oração, né, para oração mental, ou mesmo para essas orações vocais que exigem mais tempo, o que a gente faz? A gente não fica perturbado com isso, mas a gente vai aproveitando os momentos do dia para elevar o nosso espírito, o nosso coração a Deus, com as jaculatórias, com algum ato de penitência, né? E também ele fala aqui com alguma leitura espiritual. Espero que esse áudio sobre o capítulo 1 dessa parte sobre a oração da Filoteia tenha sido útil para vocês, né? Se Deus quiser, a gente vai continuar essa série aí até a gente conseguir comentar toda essa obra tão importante da introdução à vida devota de São Francisco de Sales. Deus abençoe.